Fique agora com a programação do Centro Mundial da Presença de Deus. Olá, meus queridos, está entrando no ar o programa Na Sala com Deus. Eu quero, a princípio, te explicar o porquê do nome desse programa. É porque nessa sala você está vendo meu violão, a Bíblia, o caderno de anotações, meu chimarrão, o tapete onde eu dobro os meus joelhos para orar. É nessa sala, muitas vezes, eu derramei meu coração perante Deus, em momentos alegres, em momentos de conflitos, em momentos de tristeza. E nessa sala eu encontrei com Deus, muitas e muitas vezes. E o meu convite para você é que você me permita entrar na tua sala, na tua casa, para que juntos, na nossa sala, nós possamos entrar na sala com Deus. Ou seja, a Bíblia fala em Cantares, capítulo 2, versículo 4, o seguinte: levou-me à sala do banquete, a sua bandeira sobre mim é o amor. Que Deus nos possa levar à sua sala, a sala do banquete, e enquanto nós estamos aqui orando, lendo a Bíblia, cantando, que Deus possa compartilhar conosco dessa bênção. Gostaria de começar uma série de programas falando sobre vencendo as 10 causas mais comuns do fracasso, vencendo com Deus. Então, Deus nos chamou para ter uma vida abundante. A Bíblia diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E como Deus nos chamou para ter uma vida abundante, nós queremos saber como vencer as 10 causas mais comuns do fracasso com Deus. Porque toda a vitória que temos e toda a vitória que eu tenho tido na minha vida é com Deus. E para isso, eu gostaria de ler o primeiro texto que se encontra em Gênesis capítulo 3. O primeiro grande problema que o ser humano tem é pôr a culpa nos outros. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Nós estamos na sala, queridos. Mas onde estava Adão? Estava na presença de Deus ou estava escondido? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isto que fizestes? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Observe, querido, no momento onde Adão e Eva comem do fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, na verdade, eles já conheciam o bem. Eles conheciam toda a bondade de Deus, todas as coisas boas que o jardim do Éden providenciava. Eles não conheciam a maldade. Eles só conheciam a bondade. No momento que eles pecam, algumas coisas acontecem. Entra no mundo o medo. Quantas pessoas hoje sofrem de medo? Fobias, inseguranças. Entra no mundo o auto-engano. Eles não se esconderam de Deus porque estavam nus. Esse não era o motivo principal, mas porque eles realmente perceberam que tinham falhado. Entra no mundo toda essa insegurança. E quando Deus vai perguntar para eles onde eles estavam, eles começam a colocar a culpa um no outro. A culpa é da mulher que tu me deste. E por tabela, a culpa é de Deus, porque Deus é quem deu a mulher ao homem. A culpa é da serpente que me enganou. A pior coisa que podemos fazer na vida é colocar a culpa nos outros. Mesmo que as pessoas, às vezes, nos machuquem, nos firam. Muitas vezes podemos estar com a razão. Mas não há solução em colocar a culpa nas pessoas.
Quando você faz isso, você olha para o problema, porque você não pode modificar a pessoa. Você pode modificar a sua própria vida. Observa como Adão e Eva, eles fizeram uma roupa para si. Mas quando Deus pergunta onde eles estavam, eles respondem que se esconderam porque estavam nus. Isso me faz pensar, querido, que não importa o conhecimento que tenhamos, não importa as roupas que trajamos, se elas não nos forem dadas por Deus, se Deus não nos cobrir, se a bênção de Deus não estiver sobre nós, sempre nos sentiremos de uma certa maneira nus, sempre nos sentiremos de uma certa maneira despidos, sempre teremos a sensação de que poderíamos fazer melhor. Então, quando Adão e Eva estão na presença de Deus, que Deus os chama, eles se sentem nus, porque na verdade a roupa que eles vestiam não era suficiente. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que em vez de correr em direção a Deus, em vez de confessar seus pecados, eles preferem fugir da presença de Deus. Talvez por não entender o Deus amoroso a quem eles serviam, talvez por não perceber que Deus tem prazer na misericórdia. Quantas vezes nós fugimos de Deus? Quantas vezes o ser humano se esconde de Deus? Por não entender que não há ninguém nesse mundo que ame tanto uma pessoa como Deus ama. Deus nos ama com amor profundo. Deus nos ama com amor eterno. Ele jamais nos abandonará. E de fato, nesse texto, a Bíblia diz que Deus depois vai os cobrir com peles de animais. Ou em outras palavras, Ele vai dar uma roupa para o homem e para a mulher que vai permanecer. Uma roupa que vai continuar sobre eles, peles de cordeiros. O que simboliza também que um dia nós nos vestiríamos de Cristo, nós estaríamos protegidos. Então, o que eu posso te dizer? Precisamos assumir nossas vidas. Precisamos entender que tudo o que acontece, que as piores coisas que nos acontecem, podem se tornar em grandes bênçãos se nós aprendermos a confiar no Senhor, se nós aprendermos a confessar nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e os abandona, alcança misericórdia. E a misericórdia de Deus dura para sempre. Lembramos do texto do filho pródigo. O filho pródigo foi embora, gastou todo o dinheiro do pai. Voltou muito triste e infeliz. No seu pensamento, ele imaginava que seu pai não o receberia mais. Então, ele já tinha um discurso na sua mente dizendo: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele que eu não mereço mais ser chamado de filho e vou pedir que me trate como um servo. Mas o pai, ao momento que o filho pródigo está retornando, o pai de longe o reconhece. Deus te conhece de longe, meu amado. Deus te conhece, conhece os teus pensamentos, conhece o que você está pensando nesse exato momento, enquanto nós estamos conversando aqui na sala com Deus. Ele sabe dos teus sentimentos, Ele sabe das tuas dores, sabe das tuas alegrias, sabe dos teus fracassos. E o mais bonito de tudo é que quando o pai viu aquele filho voltando, embora ele estivesse maltrapilho, ele sabia quem estava voltando. Deus sabe quem você é. Deus conhece cada passo que você tem. E quando você muda o teu caminho em direção a Deus, acontece o que aconteceu ali com o filho pródigo. Assim como Deus cobriu Adão e Eva com peles, o pai vai ao encontro do filho. O filho, com o discurso programado, diz: pai, eu não mereço ser chamado teu filho. Mas não é uma questão de merecimento. É uma questão de graça, favor imerecido. Deus nos ama tanto que deu seu Filho único para que Ele, levando nossos pecados, nos traga a presença do Pai. O Pai corre para o Filho, o abraça, coloca um anel no seu dedo, o que simboliza que Deus jamais vai quebrar a aliança conosco. Deus sempre vai nos amar, sempre vai nos buscar. Deus sempre vai nos proteger. E Ele abraça o filho e pede para fazer uma festa para o filho, porque esse é o nosso Deus. Não precisamos nos esconder de Deus.
Não precisamos olhar para as pessoas e dizer a culpa é delas. Não. Olhamos para nós mesmos e pedimos, Senhor, nos ajude. Outro texto interessante que fala sobre a questão de pôr a culpa nos outros se encontra em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 em diante. Antes de lermos, eu quero colocar para você o contexto. O profeta Elias estava numa disputa muito grande com os profetas de Baal. E então eles fizeram um desafio. O Deus que respondesse por fogo, esse era Deus. Os profetas daquele Deus chamado Baal se retalharam durante todo o dia e não desceu fogo sobre o sacrifício deles. Elias então faz o sacrifício e ele clama e o fogo desce do céu e todo o povo percebe que Deus estava acima de todos os outros deuses. E Elias esperava que diante dessa situação o povo de Israel convertesse, mas pelo contrário, a esposa do rei manda matá-lo. Sabe quando as coisas acontecem de uma maneira em que você espera uma coisa e acontece outra? Quantas vezes na vida isso acontece? Você espera o melhor e aquilo não acontece. Elias, esse profeta tremendo, ficou muito desesperado. Ele pediu a morte. Ele disse, eu não sou melhor que os meus pais. Quantas vezes nós não conseguimos ir além? Parece que estamos trancados. Olhamos para a culpa dos outros, olhamos para o mundo que muitas vezes parece que nos sufoca, mas esquecemos de olhar para Deus. Então esse texto diz que quando ele sai para fugir, fala o seguinte no versículo 8. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Observa, Elias está olhando para as pessoas, está culpando as pessoas, está generalizando, acreditando que ele é a única pessoa que está servindo a Deus. Sabe, queridos, eu quero te dizer, há alguém em algum lugar que passa pela mesma luta que você passa? Há alguém em algum lugar que confia em Deus como você confia? Você não está sozinho. Há pessoas. Nesse texto, Deus vai falar para Elias o seguinte, olha, Elias, existem 7.000 que não dobraram os joelhos perante o Baal. Então eu quero te dizer, meu querido, há pessoas dispostas a te ajudar. Há pessoas que vão confiar em vocês e elas serão levantadas pelo próprio Deus. Há pessoas que vão ajudar você a ver a vida de uma maneira diferente. Elias não estava percebendo isso, ele estava tão atribulado que ele entrou numa caverna. Eu costumava dizer que muitas vezes quando nós nos decepcionamos, nós entramos numa caverna. E que Deus quer nos tirar daquela caverna. Isso eu costumava dizer. Mas observe como Elias entra na caverna no lugar certo. Ele entra na caverna no Monte Horebe, o monte de Deus. Isso nos traz uma lição. Se você for se esconder, esconda-se na casa de Deus. Esconda-se onde a presença de Deus habita. Então Deus fala para Elias, no versículo 15, disse-lhe o Senhor, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Em outras palavras, ele estava dizendo para Elias, não é o fim, você ainda levantará reis, não é o fim, você ainda levantará profetas. Pare de olhar para as pessoas e culpar as pessoas. Olhe para mim, eu tenho uma missão para você. E eu quero que você entenda, telespectador. Deus tem uma missão para você. Não importa a circunstância que você tenha passado, não importa a luta, não importa o quanto você foi injustiçado, tire os olhos das pessoas neste momento e olhe para você.
e olhe para Deus. Então, quando você tira os olhos dos outros, você começa a ver soluções. Não há como modificar as pessoas, só Deus pode modificá-las. Nós podemos orar por elas, mas há como você olhar para você e olhar para aquele que te criou, o Deus eterno, e encontrar paz e encontrar vida. Então, o primeiro passo para sairmos do fracasso e da luta é parar de culpar os outros. O segundo passo, tão importante quanto o primeiro, é parar de se condenar. Quantas vezes nós nos condenamos, nós nos julgamos? Eu costumo dizer que nós somos as pessoas que mais fazemos mal a nós mesmos, porque olhamos para nossos fracassos, olhamos para aquilo que deixamos de fazer, olhamos pelas dificuldades, não conseguimos olhar para Deus muitas vezes. A palavra diabo significa condenador. É aquele que fica condenando, cobrando. Não permita-se ser condenado ou te condenar. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado. Ele é como um amigo que diz, olha, você errou aqui, mas eu vou te ajudar. Você passou por essa luta, mas eu vou te orientar. Então o Espírito Santo é o nosso amigo. Ele nos convence, ele nos ajuda a ser melhores. O diabo apenas condena. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pare de se condenar. Pare de olhar para trás. Muitas vezes as pessoas dizem, eu fiz tudo errado, mas você pode fazer certo agora. Muitas vezes as pessoas dizem, agora é tarde. Nunca é tarde para começar. Quero que você entenda que Cristo teve 3 anos de ministério. Até os 30 anos, ele era um desconhecido. Aos 33 anos ele morreu e ressuscitou. E em 3 anos ele mudou o mundo. Nós precisamos apenas levantar a cabeça, confiar no Espírito Santo e não permitir que nos condenemos a nós mesmos. Lembro ainda do texto onde Jesus está crucificado e ali estava um ladrão. E aquele ladrão, ele estava olhando para Cristo e dizendo, Senhor, lembra de mim quando chegares no paraíso. Eu sei que muitas pessoas dizem, sim, é fácil, a pessoa faz tudo errado e depois se arrepende. Mas lembre, Deus conhece a sinceridade do coração das pessoas. Ele sabe quando realmente a pessoa está arrependida e quando a pessoa só está tentando ganhar alguma vantagem. Aquele ladrão estava realmente arrependido. Ele olhou para os seus pecados, ele falou para o outro ladrão que insultava a Cristo, você não teme a Deus? Nós merecemos o que está acontecendo conosco, mas esse homem é justo. Ele olha para Cristo e diz, Senhor, lembra de mim quando tu entrares no paraíso. E o que Jesus diz para aquele homem? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu quero te dizer, meu querido, permita que Deus te ajude. Permita que Deus te leve ao paraíso da paz interior, da alegria. Deus tem um lugar para você. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem num lugar perfeito, o Éden, um lugar de delícias, um lugar de paraíso. Então não se permita condenar. Pelo contrário, aceite o perdão de Deus. Continue caminhando. Dias melhores virão. Esse é o segundo motivo pelo qual as pessoas fracassam. Mas com Deus nós podemos receber o perdão, com Deus nós podemos receber a orientação do Espírito Santo. O terceiro motivo pelo qual as pessoas fracassam é não ter objetivo. Muitas vezes as pessoas não têm um objetivo na vida. A Bíblia fala no livro de Filipenses, capítulo 12, ela diz o seguinte: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, vivamos uma vida com objetivo. Vivamos uma vida acreditando que o melhor vai acontecer. Vivamos uma vida onde nós possamos pensar num futuro. Em primeiro lugar, um futuro com Deus, uma vida com Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Deus vai nos guiar pelo caminho. Confia no Senhor e Ele vai te guiar nesse caminho. Lembro da história de Abraão, um homem de 75 anos de idade, quando Deus aparece para ele a primeira vez e diz a ele que ele seria uma grande nação. O nome dele no momento era Abrão e não Abraão, porque Abraão tem um outro significado. E quando Deus o chama, ele lhe dá um objetivo. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. Um homem de 75 anos. Sara ali estava. Alguns anos depois, Deus promete um filho a Abraão. Abraão não tinha filhos. Mas muito antes de Abraão ter filhos, Deus muda o nome dele de Abraão para Abraão. Abraão significa pai de multidões. E muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa, mãe de multidões. E eles tiveram que começar a se chamar por esse nome, mesmo sem ter filhos. Imagine isso. Todo dia de manhã ela dizia: pai de multidões, vem aqui. Todo dia de manhã ele dizia: sim, princesa, mãe de nações, vem aqui. E eles não tinham filhos. Você imagina você sendo vizinho de um casal desses, o que você pensa? Meu Deus, estão caducos. Meu Deus, eles estão loucos. Mas quando nós temos um objetivo, nós sabemos que Deus vai nos conduzir por aquele objetivo. Então, não deixe teus sonhos morrer, não deixe teus objetivos morrerem. Talvez você diga: já passou tanto tempo. Para Deus isso é insignificante. Ele pode fazer coisas maravilhosas. Ele pode fazer num ano na tua vida aquilo que você não teve numa vida toda. Então, para que Abraão ficasse o tempo todo focado na promessa, ele colocou 2 sinais. Ele disse a Abraão: olha para os céus e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. Um objetivo para continuar caminhando. Saber que a sua nação seria grande. Mas Deus também pensou: quem sabe em alguns momentos da vida, Abraão vai olhar para o chão, preocupado, cabisbaixo. Então ele disse: Abraão, olha para a areia, tenta contar os grãos da areia, assim vai ser tua nação. Então, indiferente se Abraão olhasse para cima ou olhasse para baixo, Deus ali estava prometendo para ele uma grande nação. Indiferente de você estar com a tua cabeça erguida nesse momento ou cabisbaixo, saiba que as promessas de Deus são para vocês. Outra história maravilhosa sobre a questão de ter objetivos é a história de Jacó, o segundo filho gêmeo da sua mãe. Ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão. E naquela época, quando disseram isso, pensaram: puxa, ele queria tomar o lugar do outro. E colocaram o nome dele de Jacó, trapaceiro. Você imagina uma pessoa crescer com esse estigma: eu sou um trapaceiro. Jacó passa muito tempo esperando por algo mais, até que um dia ele se encontra com Deus. Ele luta com Deus, pedindo que Deus o abençoe. E a Bíblia diz que Deus muda o nome de Jacó para Israel, que é a junção de 3 palavras hebraicas: Ish, homem, Ra, que luta, e El, Deus. Não é o homem que luta contra Deus, é o homem que luta com Deus. Querido, se você colocar nas mãos de Deus os teus objetivos, se você lutar juntamente com Deus ao teu lado, você poderá dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero que você entenda: Deus é o maior interessado em realizar teus sonhos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Outro objetivo, outro motivo para que as pessoas fracassem muitas vezes é escolher os objetivos errados. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 12, que há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Talvez você me pergunte, como eu vou saber qual o caminho eu devo seguir? Foi a pergunta de Filipe a Jesus. Como nós vamos saber o caminho? Na verdade, queridos, há um texto muito interessante na Bíblia, em Isaías, capítulo 30, no versículo 21, que diz o seguinte: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem por ele. Deus vai te guiar. Você nunca viu uma lâmpada sendo colocada num chuveiro, porque ela não pode funcionar bem, ou um chuveiro ser colocado no lugar de uma lâmpada. Permita que Deus mostre o teu lugar, mostre aquilo que queima no teu coração, para que você tenha o objetivo certo. Deus quer te guiar os teus sonhos. E para terminarmos esse primeiro bloco, eu gostaria de cantar uma canção que me traz muita esperança. Muitas vezes eu cantei essa canção aqui na sala, chorando na presença de Deus. Essa canção diz o seguinte: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Eu oro para que Deus entre na tua sala, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, e que enquanto Ele entra na tua sala, você possa entrar na sala de Deus, na sala do banquete, e que Ele reparta contigo as melhores coisas. Eu oro para que Deus atenda a tua oração. Eu oro junto contigo para que os céus se abram e que a tua casa seja abençoada, no nome de Jesus. Amém.